Em 2 ou 3 segundos ela inicia, está preparando aqui. Isso, Nesse momento a reunião está sendo gravada, então a gente faz a abertura na gravação. Webinar Relações Trabalhistas em Meio à Pandemia, e eu passo a palavra de imediato para a Marina, para trazer sua contribuição, e em outro momento, depois, reforçando, pessoal, vocês podem fazer intervenção no chat a todo momento, fazer os questionamentos, tá? Mas o grande debate eu gostaria que a gente deixasse para o final das falas, para a gente poder manter uma retidão no tema proposto. Marina, minha querida, é com você. Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir, ok? Ok. Tá, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha que eu montei sobre os principais temas que têm chegado dúvidas nos escritórios de advocacia, né, sobre direito do trabalho e a questão da pandemia. Um momentinho. Pessoal, essa gentileza de quem vai entrando na sala, desligar seu microfone, por favor. Senão a gente pega o looping do teu áudio e dá uma reverberação grande dentro do sistema aqui. Tá dando para ver aí o slide? Sim, tudo certo, Marina. Tá bom, então, eu quis falar um pouquinho, né, sobre essas relações trabalhistas, né, em meio à pandemia. Selecionei alguns temas para a gente discutir aqui nesse webinar, né. O primeiro deles é sobre os decretos municipais e estaduais, porque a gente sabe que tem havido, né, alguns contrassensos, né, entre o que o Estado publica, o que os municípios publicam, e o que a própria União tem falado, né, sobre direitos trabalhistas e o coronavírus. Então, essa discussão ela já chegou, né, em alguns tribunais de justiça, e eles começaram a apreciar essas legislações, mais especificamente os decretos municipais, que contrariavam, né, os decretos estaduais, e se esses decretos podem ou não ser admitidos, né? E aí a gente entra aí no artigo 24 da Constituição, que diz, né, que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e aí lá no inciso 12 ele fala, né, previdência social, proteção e defesa da saúde. A gente sabe que uma pandemia vai se encaixar aí, né, na proteção e na defesa da saúde. E lá no artigo 30, a Constituição Federal fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais. Nessa discussão, né, foi apreciado, né, recentemente, agora, dia 24, a DPF 672, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou, né, que nos termos do artigo 24, inciso 12, o texto constitucional, ele prevê a competência concorrente entre a União, os estados ou o Distrito Federal, né, para legislar sobre a proteção e defesa da saúde, permitindo ainda aos municípios, nos termos do artigo 30, inciso 2, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local. Então, esse julgamento, ele estabelece que, se o Estado publica um decreto, né, em que ele diz que deve haver isolamento social, só vai funcionar serviço essencial, e aquele município publica um decreto flexibilizando o que o Estado tinha publicado primeiro, esse decreto municipal ele não é válido. Só é válido aí o decreto estadual, porque ele tem superioridade legislativa. Outro ponto, né, que merece nossa discussão é a questão dos trabalhadores de delivery. A gente sabe que em meio a essa pandemia, muita gente tem deixado de ir nos estabelecimentos adquirir os produtos. Então, elas preferem utilizar aí aquele serviço de delivery, seja o telefone, o aplicativo. E a gente sabe que os trabalhadores aí de delivery, né, entregadores, eles estão no que a gente chama de limbo jurídico,
porque a gente não sabe se ele é parceiro, se ele é prestador de serviço, se ele é microempreendedor individual, se ele é MEI ou se ele é empregado daquela empresa de app, né? Então, essa dúvida, ela deixa aí esses trabalhadores sem saber quais são os seus direitos trabalhistas e previdenciários. E eu acredito que na questão da contaminação desses trabalhadores, porque eles acabam entrando em contato com quem pede esses produtos, né, que chega na casa da pessoa, a gente vai ver muita ação na justiça trabalhista daqui para frente, porque o entendimento dos tribunais ainda não é unânime, né? Para alguns tribunais, esses trabalhadores prestam serviços, para outros, eles são autônomos. Outra questão que merece a gente abordar, né, é sobre a questão do home office em meio à quarentena. A gente sabe que com a recente reforma trabalhista da CLT, o legislador ele incluiu o home office, né, nos artigos da CLT que compete. Mas, na questão da pandemia, a MP 927, que foi publicada mês passado, ela fez algumas alterações no que diz respeito ao home office em meio à quarentena, porque ele não é aquele home office que está disposto na CLT, ele é um tipo de home office diferente. Por quê? Porque aquele trabalhador que veio a trabalhar na quarentena via home office não é o mesmo que já trabalhava em home office antes dessa pandemia mundial, né? Então, a MP, ela 927, diferente do que diz a CLT, né? A CLT diz que deve haver a anuência do empregado. Já a MP 927, que está em vigência, ela diz que é uma decisão unilateral do empregador. Né? Esses efeitos, eles se estendem até aí 31 de dezembro de 2020, ou enquanto durar esse estado, né, de calamidade que nós estamos vivendo. E esse home office transitório, ele vai ser adotado aí por essa imposição da empresa, né? Se na CLT a gente via que era necessário um aditivo contratual, agora, com a vigência da MP, não é mais necessário. Basta a empresa comunicar por escrito ou por e-mail, né, e-mail eletrônico, WhatsApp, o empregado com 48 horas de antecedência. Ela vai dizer, ó, a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira, você vai trabalhar em regime de home office. A MP, ela ressalva também que algumas despesas podem ser pagas, né, ou ressarcidas pelo empregador, como, por exemplo, internet, notebook, todo o material que ele vai precisar usar para trabalhar em regime de home office. E a MP 927, ela também prevê, né, que se o empregado não possui os equipamentos tecnológicos necessários, né, para essa prestação de home office, o empregado ele vai fornecer esses equipamentos no que a gente chama de regime de comodato, né, que é aquele que depois o empregado vai devolver para o empregador aquele material. A MP, ela, 927, ela também prevê que esses trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, eles têm que ser priorizados, né, no caso das férias, sejam elas individuais ou coletivas. Então, todo mundo que está ali naquele rol, né, idoso, possui algum tipo de doença crônica, grávida, lactante, ele entra nessa prioridade de tirar férias. Outro ponto que merece destaque para nós é a contaminação no local de trabalho. Apesar do que já havia sido entendido anteriormente, que somente os profissionais de saúde teriam a presunção de que se contaminaram no local de trabalho, na sexta-feira, né, o plenário do STF, ele derrubou aí por maioria os artigos da medida provisória que falavam sobre a contaminação do Covid-19, né? Agora, o Covid-19, ele pode ser considerado doença ocupacional e com essa inovação trazida pelo STF, ele agora pode ter estabilidade de 12 meses após o retorno dessa licença médica em caso de contaminação do funcionário, né? Então, com a derrubada desse artigo, o trabalhador, ele acaba tendo aí uma estabilidade se ele vier a ser contaminado pelo coronavírus dentro do local de trabalho, né? Outro artigo que foi derrubado pelo STF foi o 31, que suspendia as visitas dos fiscais de trabalho nos locais que permaneciam abertos, na visita no que tange, né, ao cumprimento das normas sanitárias, quais sejam, né? Ali, fornecimento de álcool em gel,
lavatório, para os funcionários higienizarem as mãos. Então, agora, a partir, né, de quinta-feira, os fiscais do trabalho podem, sim, fiscalizar as lojas que permanecem abertas, os estabelecimentos, inclusive aplicar multa pelo descumprimento dessas normas. E aí, outra questão, né, que merece o nosso destaque, e agora a gente trata aí de outra MP, que é a 936, que vai falar da redução da jornada de trabalho, né? Essa redução da carga horária ou da jornada de trabalho, ela acaba impactando, né, nos vencimentos finais do empregado. A MP 936, ela vai tratar tanto da redução dessa carga horária, como da suspensão do contrato de trabalho. Como que vai ocorrer essa redução ou suspensão do contrato de trabalho? O governo federal ele vai fazer a compensação, né? Ou seja, o que o empregador vai deixar de pagar será pago pelo governo federal, com base no cálculo do seguro-desemprego. E aí eu trouxe uma tabelinha, né, falando como que a gente calcula o seguro-desemprego de acordo com a renda do trabalhador. E aí a forma de cálculo é a seguinte: se o trabalhador ganha até R$ 1.599,61, eu multiplico o salário dele por 0,8, né? Se ele ganha de 1.599,62 até 2.666,29, a gente multiplica aí por 0,5 e soma 1.279,69. Se ele ganha acima de 2.666,29, o valor da parcela é o mesmo, que é R$ 1.813,03. Então, sobre essa redução da carga horária, ela pode acontecer de três formas. Eu reduzir a carga horária em 25%, 50% ou 70%. Se o empregador decide reduzir, né, a carga horária do empregado a 25%, basta um acordo individual entre as partes, ou seja, basta que o empregador chame o empregado, o trabalhador, e diga, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos diminuir 25% da carga horária da empresa e, consequentemente, né, 25% do seu salário. E esse acordo é feito entre os dois. Agora, se, né, essa redução for de 50% ou 70%, né, tem que ser feita via sindicato dos empregados, né? Outra questão, né, se for entre 50% e 70% e for para trabalhadores que ganham de até 3 salários, né, que hoje R$ 3.135 a R$ 12.202,12, ou aquele trabalhador que tiver curso superior, também isso deve ser negociado via sindicato, né? A MP, ela também permite que possam haver outras reduções fora desses percentuais de 25%, 50% e 70%, né? Para qualquer redução fora desses percentuais, será necessário aí que se celebre um acordo coletivo, que é aquele previsto na CLT, que é feito, né, diante de toda uma categoria de empregados, e não só daquele empregado, só daquela empresa. Já que a MP também traz, né, falando sobre a suspensão do contrato, né, e ela estabelece que essa suspensão é por 90 dias, ela também traz, né, que algumas empresas, o governo vai arcar aí com 100% dos salários. São aquelas empresas que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, né? Dentro dessas empresas, se elas fizerem, né, essa solicitação, o governo ele vai pagar aos trabalhadores dessa empresa o equivalente ao valor do seguro-desemprego a que eles teriam direito se fossem demitidos, né? Para aquelas empresas que faturam acima de 4,8 milhões por ano, o governo ele vai arcar com 70% do que seria devido do seguro-desemprego daqueles empregados. No entanto, a empresa ela é obrigada a arcar com 30% do salário dos empregados. Sobre, né, a demissão em meio à pandemia, existem duas situações, né? A demissão do empregado daquela empresa que aderiu a essa MP que a gente acabou de falar, né? E nesse caso, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante esse período, né, que é uma garantia do emprego, o empregador ele vai estar sujeito ao pagamento, além daquelas parcelas rescisórias, né, que a gente prevê na legislação, uma indenização,
que vai variar o valor dessa indenização. Ela pode ser de 50% do salário a que o empregado teria direito no período dessa garantia, ou seja, nos 90 dias, né? Na hipótese aí da redução de jornada de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%, né? Ou seja, entre 25% e 50%. Vai ter que pagar uma indenização de 75% do salário a que o empregado teria direito, né, nos 90 dias. No caso aí da redução salarial ser entre 50% e 70%, e 100% do salário, né, a que o empregado teria direito, se nesses 90 dias a redução da jornada de trabalho ou do salário, né, em percentual, for superior a 70%, ou no caso da suspensão, né, que ela vai ser 100%. Então, além de todas aquelas verbas rescisórias, ainda terá que pagar essa indenização. Outros reflexos dessa MP, né, 936, são, né, o recebimento desse benefício emergencial de preservação do emprego. Ele não vai impedir a concessão ou não altera o valor do seguro-desemprego, né, caso esse empregado seja demitido, como a gente viu aí. Esse benefício ele não vai integrar a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, ou aquela declaração de ajuste anual sobre o imposto de renda da pessoa física, do empregado. Esse auxílio ele não vai integrar, né, a base de cálculo da contribuição previdenciária, nem os demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Ele não vai integrar a base de cálculo do valor devido do FGTS. Esse benefício ele pode ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, né, da empresa, e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Né? E na hipótese da redução proporcional de jornada e de salário, essa ajuda compensatória prevista, ela não vai integrar o salário que é devido pelo empregador. Né? O trabalhador ele vai ter aí uma garantia provisória do emprego durante o período de suspensão ou redução de jornada, e após o findado, né, esse estado de calamidade, os 90 dias, ele vai ter reestabelecido o seu contrato por um período equivalente, né, ou seja, por 90 dias. Então, se uma suspensão de 2 meses garante uma estabilidade de 4 meses no empregador, e aquela de 3 meses garante por 6 meses, né? Ou seja, vai ser assim, se ele reduziu a jornada por 1 mês, ele vai ter direito ao mês que ele gozou desse benefício, mais 1 mês. Se foi por 2 meses, os 2 meses que ele gozou dessa estabilidade, mais os 2 meses que ele gozou do benefício, e assim sucessivamente. Aí eu trago o site, que a pessoa jurídica, né, o empregador, ele tem que acessar para aderir, registrar esses contratos que foram feitos, né, esses acordos entre ele e os seus empregados. O site ele é bem intuitivo, né? A pessoa entra, faz o cadastro da empresa, né, utilizando ou o CPF ou o CNPJ da empresa. E aí a gente traz, né, a segunda possibilidade, que é a demissão fora da adesão da MP, ou seja, para aquelas empresas que não aderiram, né, a esse programa do governo. E aí são aqueles direitos, né, o saldo de salário, o aviso prévio indenizado, aviso prévio indenizado proporcional, se ele trabalha há mais de 2 anos na empresa, férias vencidas, se tiver, né, e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, e a multa ali de 40% sobre o saldo do FGTS, além, né, da liberação das guias do seguro-desemprego. Tem outra questão que a gente pode falar também, que são aquelas empresas que foram fechadas. Quando eu falo fechadas, aquelas que foram extintas devido à questão do fechamento pelo coronavírus. Nesses casos, em caso de demissão, o empregado vai ter direito a todas essas verbas rescisórias. No entanto, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, ela vai ser reduzida a 20% sobre o saldo do FGTS. Bom, esses eram alguns pontos, né, que eu quis trabalhar com vocês nessa webinar. Não sei se alguém acompanhou o chat aí, se teve alguma dúvida. Não, doutora Marina. Por enquanto,
só informações, o Michael, ele colocou algumas MP, por exemplo, né, porque aqui nós temos um público bem diverso, né, pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas, temos os alunos de administração, né, temos pessoas, acho que até de UFT também temos aqui, né, então, mas muito obrigada, viu? Tá bom, eu que agradeço, gente, o convite. E quem tiver alguma perguntinha, joga aí no chat, que no final a gente responde. Obrigado, foi ótimo, muito esclarecedor, aprendi muito aí com você nessa apresentação. E na medida que eu vou pegando aqui, a gente é acostumado a falar os termos, né? O pessoal da ADS que eu estou vendo aqui, André, porque se ele participasse, ele fala alguns termos de ADS aí, André, e a gente não entende nada, né? Então, eu vou tentando traduzir alguma coisa, né? MP, medida provisória, então a gente está numa fase de MPs, medidas provisórias. O primeiro quem nos salvou foi o professor Fabiano, né? Ah, como é? A do Fabiano estava pior, que era a DPF, né? Isso. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Excelente. Nem o pessoal do direito entende sobre isso, imagina. Tá bem? Então, Bruna, minha querida, obrigado, uma honra ter você novamente aqui com nossas séries de webinars. Sem delongas, eu passo a palavra para você. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, sou advogada, atuo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou especialista em direito processual civil, com ênfase empresarial, então trabalho muito com essa questão aí da gestão da empresa, seja no contencioso quanto no preventivo. E a segunda coisa que eu faço depois de me apresentar é sempre pedir desculpa, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sei que a gente tem um sotaque bem forte, o pessoal é todo, né, do norte do país, deve doer um pouco o ouvido, então a gente sempre pede uma licença aí para falar o tu, o ba, o barbaridade e o identidade. Quando a gente propôs essa webinar, né, envolvendo outras áreas, não só do direito, mas como o Maicon falou aí, tem o pessoal da administração, tem o pessoal, né, da informática, enfim, é uma área bem diferente da nossa, e falar especificamente para o público do direito já é algo um pouquinho mais complicado, principalmente nesse momento, né, porque são muitas as mudanças, são muitas as novidades, então já é complicado. Aí se torna mais complicado ainda a gente conversar e falar sobre um tema desses, né, para um público mais misto como é o nosso hoje. Então, a doutora Marina já fez uma explanação brilhante do tema, né, das questões mais pontuais aí, e quando a gente estava organizando esse webinar, a gente se propôs, ela faria a explanação mais didática, e aí eu faço a parte do direito que eu gosto mais, que é polemizar, né, trazer as discussões, trazer os debates, porque eu quero ouvir não só o pessoal aí do direito que está online na nossa conversa hoje, mas também todo mundo aí vai ter uma opinião sobre, tentando evitar ao máximo, claro, questões políticas, né? A gente vai se deter especialmente nas questões didáticas enfim, da área mesmo do direito e das áreas afins aí da administração que vai vindo com a discussão. Né? Então, vou tentar ser breve, porque a doutora Marina já trouxe tudo, como eu falei, trouxe brilhantemente, não teria, assim, o que acrescentar, né? Vou seguir o roteiro que ela trouxe para trazer algumas discussões, e aí a gente vai lançando as perguntas. O primeiro ponto que ela trouxe, então, foi a questão dos decretos, né, municipais e estaduais, frente aos dizeres da União. Para quem não é do direito, e para quem for, vai recapitulando ainda, a gente tem a Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, que é a lei maior do Estado. Todas as demais leis, normas, resoluções, enfim, todos os outros abaixo dela, têm que se adequar ao que está na Constituição. Nossa Constituição é basicamente principiológica e de algumas orientações abertas, digamos assim, né? O que possibilita que outras leis mais específicas venham ao longo do tempo
moldando e readequando à realidade esses princípios, né? Então, na Constituição, como a doutora Marina trouxe, nós temos a possibilidade, tá? Não especificamente, mas numa forma ampla, de que os municípios e os estados podem legislar sobre saúde, sobre questões locais. Nós temos súmulas vinculantes, que súmulas vinculantes são quando nós temos muitos processos versando sobre o mesmo tema. Ele é reunido um processo que discute, né? Temos 10 processos discutindo a mesma coisa. É elegido um, ele vai para uma decisão, uma análise aí do STF, STJ, dependendo da matéria, e é emitida uma súmula, ou seja, é uma orientação que a partir desse momento todos os processos que versem sobre esse tema devem se orientar a partir dessa súmula. Tá? Então nós temos súmulas hoje do STF aí dizendo que os municípios e os estados teriam, né, a princípio, capacidade e competência para legislar sobre assuntos locais e assuntos de saúde. É claro que a gente nunca previu que ia chegar a esse ponto, né, e que nós teríamos essas situações. Então, assim, tá decidido isso? Não, nós vamos ter discussões, tá? Como tudo no direito, depende. A gente vai ter discussões, vai ter teses, vão surgir aí demandas perguntando se determinados decretos são constitucionais ou não. E aí, por isso, vai surgir muito ainda pano para manga, né? Mas nesse primeiro momento, o que eu posso dizer? Numa análise da Constituição, das súmulas, num compilado de conhecimento, a gente pode dizer, nesse momento, que os municípios e os estados têm competência para legislar sobre, tá? Aí, claro, vai indo da hierarquia, né? Tem uma lei também que foi publicada em fevereiro desse ano, que é a Lei 13.979, que ela traz especificamente essa situação do que é uma quarentena, do que é um isolamento, né? Se é possível ou não restringir a circulação de pessoas, enfim. Ela também não traz específico, olha, o Estado vai legislar sobre isso, o município sobre isso. Ela diz que tem uma competência de todos podem legislar, desde que um não seja conflituoso ao outro. Então, nesse momento, como eu disse para vocês, é uma situação bem atípica, ninguém tem quem disser assim, pode seguir por esse vértice, tá errado, porque a gente não tem ainda certeza de nada, né? Os julgamentos posteriores e as teses que surgirão, enfim, o direito é assim. Primeiro acontece o fato, primeiro a sociedade, né, tem um problema, e aí depois o direito surge para adequar essa situação. Então, por enquanto, podemos dizer que sim, mas não sabemos. Pode ser que daqui a alguns meses a gente volte e diga que, em razão de julgamentos, não pode mais. Né? Aí, então, deixa eu ver aqui, Marina, flexibilizar. Ok, vou seguir o teu roteiro, aí depois eu retomo essa questão, tá? Dos estados flexibilizar, apenas de um município ter explosão de casos. Isso, o que eu posso dizer, tá? Essa questão da regionalidade, por exemplo, alguns municípios prevêem situações mais de isolamento, mais confinadoras em relação a outros, e em relação ao Estado, é como eu disse para vocês, eles têm competência desde que eles não se choquem, né? A gente não pode dizer assim que o município vai dizer uma coisa, o Estado vai dizer outra, a União vai dizer outra. Então, enfim, eles têm que seguir, e essa lei, a 13.979, diz que eles têm que principalmente fundamentar os seus decretos em orientações da OMS, ou órgão competente, né? Então, também não pode sair legislando, tem que fundamentar, tem que dizer, está fundamentado nessa pesquisa, nesse estudo, é um estudo sério também, não pode ser, né? Enfim, tem que ser tudo bem fundamentado com critérios, com números, com pesquisas sobre esse tema. Aí ela tem a sua validade, caso contrário, não, tá? O que mais que ela falou? Delivery e home office, que eu fui anotando aqui. O delivery e o home office, tá? O delivery, nós temos as duas situações. Nós temos a situação do delivery app, que é aqueles Rappi, iFood, e nós temos o delivery das empresas. Tem empresas de fornecimento de delivery que tem os seus motoboys, que tem, né, geralmente uma empresa terceirizada que fornece serviço para determinados estabelecimentos, restaurantes, enfim.
Então, nós temos dois tipos de motoboy hoje em dia no Brasil, tá? Nós temos aquele motoboy que tem uma CLT, uma carteira assinada, ou tem um contrato, um vínculo maior, tá, com o empregador, ou seja, o restaurante que assina, ou seja, uma terceirizada, uma empresa terceirizada que assina um contrato, uma carteira. Esse motoboy, o empregador dele, tem que fornecer máscara, luva, álcool gel. Tá? Ele tá obrigado a fornecer, né? Porque a gente sabe que os motoboys hoje é o que está movimentando aí grande parte do comércio. Então, eles têm a obrigação de fornecer, tá? Para o motoboy tem toda uma situação diferente, porque ele não tem como ficar lavando a mão. Então, ele tem que ter a quantidade de álcool que comporte todas as viagens dele. Ele tem que ter mais de uma máscara, porque ele vai ficar um período maior, que ele não vai poder se higienizar. Então, eventualmente, aquela máscara suja, desprende do rosto, cai, alguma coisa assim, ele tem que ter mais de uma. Nós temos uma discussão também muito grande dos sindicatos, que eles estão pedindo que tenha intervalos entre uma e outra corrida, para que possa ser higienizada a motocicleta. Isso ainda não foi muito bem decidido, né? Tem várias discussões acerca disso, mas é uma coisa a se pensar, né? A se analisar aí caso a caso. Que tem algumas empresas optando, tá? Porque nós estamos num momento um pouquinho mais conturbado aí, em que é difícil a gente orientar uma empresa a fazer determinada coisa, ou fazer, né? Porque a gente está num momento ainda em que não se assentou as coisas, né? Intercalar, tá? Vai um motoboy, depois volta, se tu tiver dois, vai o outro, para que esse possa ficar no estabelecimento, possa se higienizar, possa trocar luva, possa trocar máscara, possa higienizar a moto, então, né, conforme as orientações. É intercalar. Já o APP é um pouco mais difícil, porque essa questão aí da obrigatoriedade de um empregador em relação aos direitos trabalhistas, isso aí já é uma discussão bem grande que tem ocorrido desde o Uber, tá? Que o Uber é um dos aplicativos mais antigos e mais representativos que a gente tem hoje no Brasil. Tem muita decisão dizendo que não, tá? Que esses prestadores de serviço de aplicativo não têm vínculo empregatício com a Uber, com a iFood, né? Não teria vínculo. E por esse motivo, por não ter vínculo, eles não têm a obrigatoriedade de fornecimento de luva, de máscara, desses EPIs. Tá? Também, a Uber andou se manifestando em algumas reportagens, dizendo que apesar de não precisar ter esse cuidado, eles estão tendo, estão pedindo para que os motoristas, enfim, que tem, né, sejam de grupo de risco, para que não vão, para que optem por outras coisas, enfim. Mas eles não têm a obrigatoriedade. A gente sabe que esse trabalhador hoje no Brasil está muito desassistido. Já vinha desassistido em relação a outros direitos trabalhistas e agora chegou no momento que está super desassistido, né? A gente tem uma situação bem difícil e não tem como pedir para eles pararem, porque são eles que estão movimentando grande parte de comércio, de restaurante, de tudo, fazendo as entregas deles. Então, essa é uma situação bem difícil. Eu acredito ainda que vai ter muito passivo, vai ter muito processo, vai ter muita discussão sobre isso, porque já era uma situação que não tinha sido pacificada, já tinha muita discussão, e agora, então, ainda mais, né? Fica bem complicado mesmo. A minha sugestão é, quem for empregador, que eu sempre viso assim o empregador a dar uma orientação a preventivo e consultivo, né? Quem for empregador, tome todas as medidas possíveis de precaução. A gente sabe que é um pouquinho complicado de estar supervisionando esse funcionário, porque você dá luva, você dá máscara, você orienta determinadas horas de corrida, volta para higienizar, mas você não está junto com ele para monitorar, para acompanhar, para supervisionar o uso do material, dos EPIs e do tempo de parada de intervalo. Então, é difícil, é um pouco mais complicado, mas dentro da medida da realidade, né, da empresa, tem que tentar fazer esse controle, tá? Seja por telefone, liga para a pessoa, volta, tem que trocar, tem que limpar, tem que higienizar, para evitar processos, né? Em relação ao home office, o home office que no direito do trabalho a gente conhece como teletrabalho, ele já se inseriu na CLT, nessa última reforma que a gente teve. Tá? A CLT, nós estamos sofrendo um problema sério, seríssimo, em direitos do trabalho, porque
houve essa reforma, que, ao meu ver, minha opinião, veio sem as devidas discussões. Tá? Como eu disse para vocês, a gente tem a Constituição, que é a Carta Magna maior. A partir dela, a gente tem que ir, né, surgindo novas leis, novas resoluções, normativas, enfim, mas tudo voltada para a Constituição. Não pode ter nada que se choque. A Constituição diz uma coisa, a lei diz outra. Nessa última reforma que a gente teve trabalhista, ela veio meio aos trancos, tá? A gente não teve tempo ainda de estudar, de explorar toda ela, porque tem muitos assuntos que ficaram ambíguos, de uma maneira bem leiga de falar, ficou ambíguo, ficou difícil interpretar, ficou uma coisa meio confusa, ficou, né? E o pessoal do direito ainda não teve o tempo necessário para fazer esses assuntos subirem para o TST, para ter uma discussão mais fundamentada, para ter um direcionamento, uma interpretação, uma orientação jurisprudencial, né, que é quando os magistrados aí vão dando algumas orientações para nós. Enfim, a gente não teve tempo. O que se percebeu foi que ela veio meio atropelando, né, não teve as devidas discussões, não foi que nem no novo Código de Processo Civil, que teve uma ampla discussão, que teve um trabalho bem forte, aí todas as regiões, profissionais de todas as regiões do Brasil contribuíram, houve uma pesquisa, um levantamento, discussão com doutrinadores. Ainda assim, nós tivemos um código que veio com algumas falhas, né, pequenas, né, dadas as proporções, mas veio. Aí vocês imaginem como é que foi essa última reforma da CLT, que já veio sem essa devida discussão. Então, tem muitos pontos ali que a gente não consegue conectar, não consegue fazer essa ligação Constituição, CLT, ficou meio confuso, e o direito do trabalho já é um direito que sofre muito, né? Porque quando se tem um problema, tem uma crise, tem uma dificuldade, o que a gente faz? Vamos tirar direito trabalhista. Né? A ideia é, vamos tirar direito trabalhista que vai resolver. Vamos diminuir os direitos, que a economia vai melhorar, né? E a gente sabe que não é assim, porque se fosse, a gente teria melhorado desde a última reforma. Então, nessa reforma veio essa questão do teletrabalho, que já vinha com algumas considerações discutíveis, que nem a doutora Marina falou, não tinha questão de muito bem explicada dessa questão do material, como é que a gente fazia, comprava, disponibilizava, não disponibilizava. Aí a MP, a medida provisória, então, 927, ela veio trazendo algumas questões a mais em relação a isso, né? E aí, meu ponto de vista, né? O teletrabalho, ou home office, ainda precisa ser bastante discutido, tá? Apesar de parecer uma questão mais simples, ele também gera algumas discussões, né? Por exemplo, a medida provisória trouxe que a pessoa está conectada ao login da empresa ou estar usando algum aplicativo, alguma coisa fora do horário de trabalho, não reflete hora extra, né? Mas aí também é uma coisa assim, generalizou, né? Então, claro, ela tem algumas discussões. O que eu posso trazer hoje para vocês? Sempre que puderem, apesar da medida provisória ter trazido uma questão bem polêmica, que foi quase tudo pode ser combinado entre o funcionário e o empregador, sem interferência de sindicato. Apesar da medida provisória 927 ter trazido essa questão, que eu achei bem arriscada, tá? Porque o único limite que ela impõe é a Constituição, ou seja, o que importa, né, CLT, o que importa a lei trabalhista, o que importa todo o trabalho que a gente fez até hoje em relação ao direito trabalhista, se agora, a partir desse momento, a gente pode acordar qualquer coisa, né, contanto que não esteja em desacordo com a Constituição. Só que a gente sabe que na Constituição tem pouquíssimos artigos, a gente tem o artigo 7º, que traz os pontos principais, mas nós não temos quase nada. A gente não tem quase nada em questão de prazos, em questão de como fazer, como implementar, né? Então, é uma questão bem polêmica, tá? Meu ponto de vista em relação a isso. O empregador que for optar pelo home office, faça um compilado dos dois, porque tem algumas questões na CLT que não foram trazidas na MP e tem algumas questões da MP que não tem na CLT. Então, tente juntar esses entendimentos, porque o teletrabalho e o home office é uma coisa só. Tentem juntar isso,
né, para tentar deixar o mais válido possível, porque a gente sabe que vai ter passivos também. E eu falo nessa questão do passivo porque vai ter discussões, tá? Por exemplo, assim, a gente não pode prever que um acordo firmado entre um funcionário e um empregador tem algum vício de consentimento. A gente não pode dizer que todo acordo o funcionário foi obrigado, o patrão exerceu um poder, né? A gente não pode dizer isso, porque essas questões não são presumidas, elas precisam ser comprovadas. Mas a gente sabe que hoje, tendo em vista a economia como está, tendo em vista a situação como está, se o empresário está com medo, imagina o funcionário, né? Então, é muito provável que ele acabe assinando qualquer coisa, mas que por uma questão de, assim, não vou nem me opor, né? Então, o que eu vejo? Para evitar essa discussão futura, porque de repente o funcionário assina, daqui a um tempo ele entra com um processo, eu fui obrigado, ele me disse que se eu não assinasse, eu ia ser demitido. É uma situação bem complicada, né? Então, tenta compilar as duas, juntar CLT, juntar medida provisória, ver o que dá para, o máximo possível, adequar as duas, né? E todo e qualquer acordo, por mais que seja permitido apenas ser firmado entre o funcionário e o empregador, faça uso de alguma forma do sindicato. A gente sabe que a medida provisória não previu isso, porque ela veio meio que de imediato para suprir uma questão que estava explodindo e nós precisávamos resolver agora, e ela trouxe essa possibilidade, mas eu acho muito discutível isso, tá? De não tomar as medidas cabíveis, não cuidar ao máximo, não trazer o sindicato para discussão, porque isso, né, pode vir a ser discutido. Então, para evitar discussões futuras, processos futuros e questões futuras, hoje a gente tem internet, tem a questão aí da, né, videoconferências, enfim, não precisa aglomerar, mas convoca um presidente aí de um sindicato, alguém do sindicato, para ter essa discussão, juntamente com o funcionário, para firmar esses acordos, para que o sindicato tenha o conhecimento, para que fique uma coisa o mais engessado possível, para tentar evitar qualquer discussão futura, né? Porque a gente sabe que tudo que tu deixa meio desatado, assim, pode vir no futuro dar algum incômodo. Então, traz na medida do possível, convoca um sindicato, traz o funcionário, faz esse acordo ali, todo mundo ciente, aí depois, né, assina, enfim, para tentar evitar essas questões, né? Porque a gente sabe que depois podem haver discussões aí que gerarão esses processos, e processos geram custos, ninguém quer custos, né? Então, eu vou passar, deixa eu ver aqui que eu acho que tem uma perguntinha, não quero me estender muito. Na empresa onde André Barreira de Lima, na empresa onde eu trabalho, os aprendizes foram liberados do trabalho presencial e do home office. Então, licença remunerada com tempo indeterminado. Pois ela observou que pagar a multa seria pior. A empresa não irá demitir ninguém. Teria alguma outra forma dela recorrer nessa ocasião? Desculpa, André, tu quis dizer assim em relação à demissão? Seria isso? Só para ir complementando. Se o funcionário pedir o acordo, o empregado pode negar. Pois é, na verdade, assim, Aparecida, o acordo é um acordo, né? Ele tem que ter as duas anuências, via de regra. A gente não pode impor um acordo, senão ele não é um acordo. A MP, de uma maneira geral, ela valoriza muito mais o aceite do empregador em relação a determinadas medidas a serem adotadas do que ao empregado propriamente dito. Tá? Mas claro que é possível, dentro de qualquer acordo, uma das partes se negar a firmar ou assinar, né? Porque o acordo seria justamente por isso. Acho que seriam essas duas. No caso da pergunta do André, eu não... Bem, Marina. Ele fala, né? Na empresa onde eu trabalho, os aprendizes foram liberados do trabalho presencial e do home office. Mas, André, você sabe se quem está pagando o salário está sendo via seguro-desemprego ou está sendo o próprio empregador que está pagando o salário?
Pois é porque, na verdade, como eles são aprendizes, né, a MP vale também com a jovem aprendiz ela vale também, pode ir para home office, não tem problema nenhum o aprendiz ir, né, ele não teria... Pois é, então, André, uma forma, né, do empregador se proteger, que financeiramente, né, que é o que você está falando, seria ele aderir a essa MP. Porque aí o governo pagaria um percentual do salário desses jovens aprendizes, né? E eu acho que até é bem fácil fazer esse tipo de acordo, porque geralmente jovem aprendiz ganha um salário mínimo, né? Então o acordo teria que ser só entre empregador e empregado. E eu acho que todo mundo vai preferir manter o seu emprego, né, durante esses 3 meses do que ser demitido. Cuidando que quem assina esse acordo, no caso do menor aprendiz, é o responsável por ele, né? Se for menor de 18, ele não... Ok, Bruna e Marina, desculpa eu interromper, mas para a gente conseguir dar dinâmica ao trabalho, eu estou adorando e aprendendo demais com vocês aqui. Por mim, vocês poderiam passar a noite falando. Mas, pessoal, peço desculpa a todos pela interrupção, mas nós vamos... As perguntas a gente vai continuar respondendo ao final de todas as falas, tá bom? E eu não interrompi vocês antes, porque eu estou adorando, estou aprendendo muito, acho que está todo mundo, o pessoal já está participando, e eu não quero ser o cara que vem atravessar a reunião tão maravilhosa com vocês 4 aqui, tá? Eu sou o único homem aqui, e eu vou falar, e como todo homem, ser direto e breve o máximo possível. Tá? Então, minha missão aqui, pessoal, nós estamos com 100 pessoas em média aqui, e eu agradeço a todos os presentes, é uma honra para nós, espero que vocês estejam gostando. O que eu, ouvindo da Marina, da Bruna, eu posso contribuir para fazer esse link entre o direito e administração. Pessoal, a minha opinião, tá, que não deve haver retrocesso de direito. Os direitos sociais, que são o fundamento dos direitos do trabalho, foram conquistados no século XIX. Né? É inadmissível, 200 anos depois, nós sermos incompetentes ao ponto de não conseguirmos ter outra medida a não ser pisar na cabeça do empregador e do empregado. De maneira nenhuma, nós não podemos pagar a conta pela incompetência do governo em gerir, não só o governo brasileiro, muitos governos no mundo estão mostrando a sua incompetência e incapacidade de gerir um momento de crise. Certo? Então, esse é meu posicionamento. O Brasil é um dos piores lugares do mundo que existe para empreender. Eu sempre comento com meus alunos que parece que toda a legislação ela é feita para dificultar a vida do empreendedor. E, obviamente, do outro lado, nós temos um país pobre, com renda per capita baixíssima, e qualquer real faz muita diferença no salário do empregado. Então, é inadmissível o governo editar medidas provisórias a toque de caixa de qualquer jeito. Eu não sou de me manifestar em rede social, mas vocês podem conferir lá no meu Facebook e no meu Insta, Maicon Rodrigo Taufer, algumas manifestações que eu fiz a respeito disso, dizendo exatamente isso. O governo precisa estudar melhor essas MPs, né, e ter uma análise mais técnica, mais capacitada, para não ficar fazendo essas firulas jurídicas aí, com consequências gravíssimas para as empresas e para os trabalhadores. Isso eu me coloco totalmente contrário, tá? E faço uma crítica muito veemente a esse tipo de postura do governo brasileiro. Não estou falando em partido, eu não sou filiado em partido, para deixar bem claro, e qualquer postura de qualquer governo no mundo que adotar essa posição, eu sou contrário. Certo? Do outro lado, a gente faz uma análise bem interessante, que infelizmente, falando em terra brasilis, que eu gosto de dizer, as coisas parecem que não andam direito.
Tá? Problemas econômicos devem ser atacados com medidas econômicas, certo? Um dos países com maior carga tributária do mundo, a primeira coisa que deve fazer é reduzir a sua arrecadação nesse momento, reduzindo os impostos das empresas, de uma forma séria e comprometida, não ficar de firula diminuindo 1, 2, 3%, que impacta muito pouco na sobrevivência de uma empresa. Especialmente as empresas pequenas e micro no Brasil, que é aquele que trabalha hoje para pagar as contas hoje, ou amanhã no máximo. Certo? Uma média, as empresas médias para frente, médias grandes, e tem caixa de 3 meses a 2 anos. Todas as outras empresas, 13 milhões e 500 mil, vivem para vender hoje para comer amanhã. Certo? Muito bem. Minha opinião sobre isso, nós devemos ser bastante críticos, bastante reflexivos, temos opiniões bastante fundamentadas sobre esse tipo de coisa. Tá? Então, o que eu estou falando é proteger, sim, o empregador e o empregado. Certo? Nós não temos uma polarização da saúde com a economia, nós não temos. Tentando vender essa imagem, uma falácia que alguns influencers aí tentam fazer, né? Não são coisas antagônicas, não são coisas antagônicas, são coisas que nos impõem um desafio diferente que nunca vivemos até hoje. E aí que está o segredo, é colocar as pessoas certas no lugar certo para gerir esses momentos de crise, certo? Então, vamos analisar, ficar muito atentos ao que a Bruna e a Marina acabaram de dizer, porque isso tem um impacto imediato no nosso bolso como trabalhador, na arrecadação e na vida e na sobrevivência do empregador, do empreendedor. Certo? Em outro momento, tentando fazer o link com a administração, gestão, inovação. Antes de entrar nesse ponto, mais 2 minutos. Então, essa é a minha opinião. Problemas econômicos, crise econômica, crise na saúde se combate com medicina, com enfermagem, com profissionais na saúde. Crise na economia se combate com economistas, não é à custa da dignidade da pessoa humana e do trabalhador, e nem do empregado, do empregador e do empreendedor. Não é à custa deles. Já é terrível ser trabalhador no Brasil, ser empreendedor no Brasil, e agora é uma desculpa de pisar no pescoço de todo mundo em virtude de uma crise sanitária e de saúde. Então, para mim, esse é um cenário falacioso. Nós devemos, é óbvio, de que atacar de todas as frentes e não deixar que adianta uma casa ter só uma parede e cair o resto? Só da saúde, deixar o resto, economia, segurança, cair. Não, nós devemos cuidar como um sistema, certo? Só que aí, a contribuição que nós podemos dar é ter uma reflexão bem responsável e também muito crítica, sim, sobre isso que está acontecendo. Fazendo o link com a inovação, agora é mais do que nunca um momento de inovar. É mais do que nunca um momento de criar algo novo. E tem tanta coisa nos dando tapa na cara. Uma das coisas é essa reunião aqui que a gente está fazendo, né? Que diria, quando a gente faria um webinar com 100 pessoas 2 meses atrás? A gente sabia que existia, mas a gente não acreditava, não dava confiança para isso. Hoje está todo mundo dentro disso. O mundo inteiro está dentro dos webinars, dentro dos chats, dentro da internet. E nos impôs uma grande mudança de comportamento para um novo comum, que é agregar a internet e as redes sociais à nossa vida. Mais do que nunca, a partir desse momento, imposto à força. Uns não gostaram, outros adoraram. Eu confesso que eu estou adorando, tá? Para mim tem um novo mundo na frente. Então, nós precisamos criar novos canais de comunicação. Estamos criando, especialmente ao empreendedor, novos canais de relacionamento, a aproximação com seu cliente,
mais do que nunca foi mostrado nesse momento que nós não temos muro para empreender e para vender, por exemplo. Nós podemos ter plataformas eficientes com o uso de blockchain para armazenar os dados, com criptografados, com análise em data science, inteligência artificial, que captura. Olha que interessante, o mundo nunca produziu tantos dados como hoje. Então, quem usar a inteligência artificial para capturar os dados que estão sendo produzidos no mundo, como, por exemplo, essa reunião, será o maior detentor do conhecimento que existe. Existem tecnologias que nós estamos articulando para trabalhar isso. Então, mais do que nunca, é um momento de resiliência, muita fé, muito... Eu postei uma coisa hoje, de você ser poderoso, você tem que descobrir o quanto você é poderosa nesse momento, mentalmente e emocionalmente, né? E não reclamar da coisa. Estamos numa situação que incomoda todo mundo, mas adianta para alguém ficar chorando? Adianta para alguém ver o lado pessimista da coisa? Quanto mais você olha para o problema, maior ele fica, ele te engole. Aí tu fica ansioso, tu fica deprimido, a culpa é do mundo. Não, a culpa é sua, tá? A culpa é sua, tá? A gente que deve assumir o protagonismo nas nossas vidas, tá? No lado do direito, é fazendo análises responsáveis, emitindo juízos responsáveis, tá? Fundamentados. No lado do empreendedorismo, é sermos audaciosos, corajosos, né? Guerreiros, e criar o novo. Nem que seja uma ideia louca. Quantas vezes eu já criei ideias loucas que deram certo? A Bruna sabe, a Marina sabe, tem um monte de gente que está aqui nessa sala que me conhece sabe. E não é porque na primeira vez que você fez alguma coisa que não deu certo, não dará na segunda, na terceira, na 10ª. Tá? Einstein é um dos maiores exemplos. Depois da 100ª testagem da teoria da relatividade, ele confirmou que E igual a mc ao quadrado é a grande fórmula. Se Einstein tentou 100 vezes, quem somos nós para não tentar 101 vezes? Então, quando Bill Gates, vocês vão ouvir todos eles falando isso, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, esqueci do nome do cara lá da Tesla, todos eles tentaram milhares de vezes até ser grandes referências do mundo. Tá? Então essa é a minha participação no webinar de hoje. Tá? Eu passo lá para a nossa querida Elon Musk, aí, Manuel Fabiano de Oliveira. Sou fã demais desse cara aí, fã demais. Nossa querida Ivanice, lá direto de Goiânia, nosso webinar nacional aqui. Eu estou encantado com a presença de vocês. Falando demais. Ivanice, a palavra é sua, minha querida. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da Facite, toda essa turma nova que está aí, né, maravilhosa. Parabenizar a Marina, a Bruna e o Maicon pelas falas, que foram muito felizes. E agradecer principalmente a Bruna e a Marina, porque eles me tiraram a consciência, porque, na realidade, o material que eu trouxe foi um material mais de visão estratégica, visão holística da pandemia. Então, eu vou levantar os questionamentos para que os gestores e os acadêmicos possam traçar o seu plano tático e ver os gargalos que essa pandemia está trazendo para a gente. Só um momento, por favor. Jane, ok? Ok, Euvanice. Inclusive, eu quero falar que aqui também tem empresários, tá? Tem 2 pessoas aqui que, assim, empreendedores, acho que a maioria, assim, Michael mesmo certo? E essa discussão eu acho muito interessante porque eu mesmo sou funcionária, né? Então, a maioria aqui são funcionários também, né? Então, é um erro do brasileiro, infelizmente, buscar os seus direitos, saber efetivamente, né? A gente fica a mercê muitas
vezes, do poder público por não sabermos os nossos direitos. E eu quero agradecer imensamente a vocês por isso. Vou compartilhar agora, então, Evanice, tá bom? Ok. Eu só quero fazer uma parte na sua fala e na fala das colegas, porque, assim, foi muito feliz, muito feliz. O que nós temos que fazer, o mundo ideal, o mundo real, que nós gostaríamos que existisse para a gente, era um mundo onde que nós não precisássemos ter essa briga, essa queda de braço, né? Era um mundo onde tanto o colaborador, né, o empregado, o colaborador, ele tivesse noção dos seus direitos e deveres, quanto o empregador também respeitasse também os direitos e também soubesse respeitasse os deveres e soubesse seus direitos, porque todos temos, né? Todos nós temos os nossos direitos e deveres, esse é dos dois lados, né? A questão é que eu sou um pouco, talvez eu seja a pessoa que tenha mais KM nessa live, assim, de quem está expondo, e eu ainda sou no tempo lá do Educação Moral e Cívica, no sentido de que fala, assim, num ponto muito importante que eu acho. O meu direito termina quando começa o seu. E nós vivemos uma era, infelizmente já faz algum tempo, em que as pessoas se acham somente detentoras dos direitos. E somente os meus direitos. Eu não consigo observar o direito do outro, e às vezes eu não consigo observar que é dever do outro, e também eu não consigo observar, às vezes, que é meu dever também. E esses questionamentos, eles devem serem feitos, porque isso ele vai balizar a conduta, não somente profissional do ser humano, do indivíduo. Ele vai balizar a conduta em todas as esferas, em todos os seus papéis sociais. E nós temos que lembrar disso. Então, assim, infelizmente, eu gosto muito de comentar sobre isso, que é o seguinte: nós não podemos fazer um recorte e pensar o seguinte: antes da pandemia, nós já tínhamos um cenário onde nós tínhamos colaboradores desleais e empregadores desleais. Colaboradores que não cumpriam seus deveres e exigiam e forçavam e às vezes, falseavam seus direitos, e empregadores da mesma forma. Isso é um cenário. E a pandemia não acabou com isso. A pandemia vem aí com várias inseguranças jurídicas, como bem colocou a Bruna e a Marina, que elas, inclusive, ela vai abrir mais campo para isso. Então, nesse sentido, e assim, eu estou fugindo da minha fala que eu tinha programado, mas nesse sentido, o que nós, enquanto os gestores, porque o gestor, principalmente o gestor de RH, ele pega essa ponta e fala assim: olha, empregador, tudo bem que você quer fazer isso, mas tem uma lei, a lei, você fizer isso, você vai ter um passivo muito maior, vamos ver uma outra forma de resolver, e você tem contenção de custo e tudo, mas vamos praticar a lei, porque não cumprir a lei, ele traz depois consequências muito mais pesadas, muito mais difíceis. E a gente traz o colaborador, porque é papel do gestor de pessoas, que é um administrador como todos os outros, e deve trazer resultados para as empresas como qualquer outro profissional. Então, ele tem que observar a lei, tem que observar o indivíduo, e tem que observar a empresa, e tem que observar a melhor forma de juntar esses interesses. Esse é o nosso papel maior. Eu gosto muito de falar que, às vezes, as pessoas têm uma visão errada do RH. Há um tempo atrás, eu acho que agora está ficando um pouquinho mais para trás. Porque o pessoal acha que o RH é aquele que passa a mão na cabeça e fala assim: ô, meu querido, vamos fazer a festinha, aniversário de fulano, e parabéns, e balãozinho. Não, gente. O RH é um gestor que deve estudar, que deve se parametrizar por questões legais, que tem que ter uma visão holística do serviço, que tem que conhecer da empresa que ele está inserido, porque ele tem papel fundamental no negócio, no resultado do negócio. E é essa visão holística da pandemia, de todas as inseguranças, de novos cenários que a pandemia está trazendo, é que eu trouxe para vocês um relatório que foi desenvolvido pela Google, e que eu achei fantástico. O relatório tem 200 e tantas páginas. Ele é bem extenso e ele é maravilhoso. Por questões de tempo, e porque ninguém ia aguentar a gente fazer análise de 200 e poucas páginas, com certeza, nós nos restringimos a alguns pontos que a gente acha importante, e aqui a gente vai dar enfoque à gestão de pessoas, certo? O relatório, ele começa, já abre com isso aqui, ó. Ele faz ele coloca esse enunciado: o mundo nunca mais será o mesmo. E a gente sabe que hoje nós estamos num momento de polarização.
Algumas pessoas falam que, ai, gente, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Quando terminar isso aqui, vai continuar do mesmo jeito. Outras pessoas falam, não, vai mudar, e às vezes até romantiza um pouco, né? Eu acho que vai mudar, mas essa mudança da parte romântica, da situação, de mudanças de conceito, de mudanças de hábitos, na questão humana, eu acho que vai acontecer, mas não vai ser no botãozinho tão rápido assim, não. É uma percepção minha, talvez eu esteja enganada. Mas a mudança para o mundo organizacional, para as empresas, para o mundo jurídico, ela é inevitável. Ela já está aí. Então, vamos ver os dados que esse relatório traz e vamos ver o que ele nos fala com relação a isso. Aqui só um pouquinho, por favor, Giane. Só para essa informação, eu estou conseguindo visualizar aqui, tá, Giane? Olha só que lindo. Só que está saindo. Então, eu vou no meu mesmo, porque eu acho que vai ficar mais seguro. Só um pouquinho, por favor. Está fugindo aqui para mim. Então, aqui, eles começam só fazendo uma parte bem rápida, a gente tem que dar os créditos de quem fez essa pesquisa, e como é uma pesquisa, um relatório de uma pesquisa que foi realizada pelo Google, pelo time do Google, né, que é o time Insights and Analytics, e esse time, ele usou como parâmetro, né, uma metodologia para ele produzir esse relatório, que é um relatório atual, eles utilizaram análises proprietárias, eles usaram os dados first party, eles fizeram pesquisas quantitativas, opiniões de terceiros, e essas análises aqui de first party, eles têm assim, a melhor fonte de dados para eles chegarem nesse relatório, adivinha qual é? Quem é da TI aí? Aonde que eles pegaram essas informações para chegar nesse relatório aqui tão rápido? No meio da pandemia, todo mundo aqui, eles conseguiram 200 e poucas páginas dos nossos acessos, de tudo que nós informamos para eles todos os dias e todas as horas. E, é claro, não deixa de ser acessos confiáveis, porque somos nós que estamos informando. Nós informamos onde nós estamos, pelo celular eles rastreiam quem está na rua, quem está em casa, como é que está, nós postamos se nós estamos bem, se nós não estamos bem, enfim. E eles em posse de outros métodos de avaliação, mas basicamente desse aí, eles conseguiram esse relatório, do qual a gente vai fazer uso e trabalhar da melhor forma possível com ele. E aqui nós vamos tentar entender os impactos do Covid para o gestor. E quando eu falo gestor lá nós sabemos que nós temos lá na administração, né? Nós temos a atuação estratégica, que é o planejamento estratégico, a atuação tática, que é o nível tático, que vem gerentes, os coordenadores, né? E a atuação operacional, que é aquele que faz o trem acontecer, né? Então, aqui nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão estratégica, tá? Vou trazer dados, vou trazer informações pontuais e atuais, e nós vamos tentar imaginar esse cenário aqui para o gestor, pensando um pouquinho mais na frente. E quando eu falo que eu fico tranquila com a Marina e com a Bruna, é porque esse trabalho de informar essas situações de maiores dúvidas que vem a lei, elas abrangeram de forma muito feliz. Então, eu fico aliviada, porque realmente eu acho que muitas perguntas dessa parte mais tática e operacional foram respondidas aqui. Mas vamos lá. Primeiro dado que eu achei importante trazer nesse relatório foi essa informação aqui. Segundo esse relatório aqui, que ele foi atualizado no dia 6 de abril desse ano, 1/3 da população mundial está sob quarentena. São 2 bilhões e 600 milhões de pessoas ativas paradas. Isso aqui, ele reflete para a gente como gestor, ele reflete para você como acadêmico, ele reflete para você como empresário. Porque você tem duas opções nesse momento, se você é empresário ou gestor. Ou você tem pessoas, as 3 opções. Ou você tem pessoas que fazem parte desse 1/3 e estão lá, depois nós vamos falar melhor sobre isso, em casa. Ou você tem pessoas que fazem parte dos 2/3, que está lá na sua empresa, trabalhando, ou está na rua, mas está fazendo rodar o comércio. Ou você tem as duas situações. Situações que você teve que mandar algumas pessoas para casa e outras pessoas que ficou lá.
Então, assim, eu não vou pegar muito esses dados mais políticos e mais da quarentena em si, não. Eu quero pegando mais os dados mais pontuais mesmo. E aqui ele traz outro ponto que eu acho importante para a gente como gestor e para a gente, quando a gente olhar, se distanciar um pouquinho dessa briga MP que entra, agora é isso, agora não é mais isso aqui, deixou de ser, e tantas coisas, e vamos distanciar um pouquinho do problema e vamos ver o que esses números nos trazem, o que eles nos informam, o que nós podemos aproveitar disso aqui. Então, ele fala o seguinte, primeiro, não é novidade para ninguém, a pandemia vai impactar todas as pessoas. De uma forma ou de outra. Umas mais, outras menos. Mas vai impactar. Porque a pandemia, para muitos, já deixou de ser números. E já começou a ser nomes. É um amigo, é um parente, é alguém muito perto. E aí deixa de ser número. Quando você começa a chegar muito perto de você começa a mudar um pouquinho as percepções e algumas certezas, algumas verdades que a gente carrega, porque a gente começa a falar, né? Mas além de impactar o indivíduo, ele vai impactar toda a estrutura da base da sociedade. Ele vai impactar todo o sistema de saúde. E aí eu pergunto para você, nós temos o SUS, que tem, né, uma demanda, nós temos os hospitais particulares, que atendem planos e atendem particular. Você, como gestor, nós temos aqui, trazendo um pouquinho no sistema de saúde, nós temos o seguinte, nós temos uma estimativa, e tudo aqui que a gente vai falar, a gente está no cenário das possibilidades, né? Pouco que nós temos, mas muito no cenário das possibilidades, para você elencar um pouco disso. Quando começou essa questão, essa história da pandemia, nós tínhamos 2 tipos de estimativas. Aquelas, tinha uma turma aí que falava assim, não vai dar em nada. Isso aí vai ser coisinha simples. Aqui no Brasil, com esse calorão, não, aqui nós temos zika, temos dengue, temos não sei o quê. Não teve esse pessoal aí? Aí eles acharam que não ia dar em nada. Já tem mais de 6 mil. Mas tinha uma outra expectativa, que era 1.500.000 mortes. Que eu acho tão improvável, não vai chegar nisso. Com a bênção de Deus, eu quero acreditar nisso, que não vai chegar nisso. Então, a gente vai ficar no meio. Por quê? Porque são expectativas. E baseado em algumas situações, se projetam. Então, quando se faz expectativas, quando se faz projeções, há as possibilidades de ir. Mas mesmo assim, porque existe um outro fator agravante que nós temos que pensar como gestor, o seguinte, os dados, as pesquisas apontam que as pessoas que são acometidas pelo vírus, ou elas, algumas, vai realmente não ter sintomas que sejam importantes, e outros vão precisar de uma estrutura de saúde. Essas pessoas, principalmente, que precisarem do sistema de saúde, eles estão pesquisando, me parece que todos que tiverem contato, eles estão notando que tiveram respostas negativas no âmbito neurológico, no âmbito cardíaco. Então, está tendo complicações cardíacas, neurológicas, renais, no fígado. E aí, eu, como gestor de pessoas, como que eu vou atender o meu colaborador? Que eu, sabendo que ele tem 2 situações, se ele agravar, e ele pegando esse vírus, ou ele vem a óbito, ou ele pode ficar nesse filão de pessoas que vai ter comorbidades. Isso vai influenciar onde, meu gente? Meus acadêmicos aí? Lá no meu turnover, lá na minha frequência, lá nas minhas faltas, na minha produtividade, no meu controle, planejamento, principalmente se for uma empresa maior, onde que tem... é lá que vai impactar. Então, nós temos que nos preocupar, como gestores, como empresários, como que nós vamos receber esse pessoal pós-pandemia. E aí ele fala que vai ter impactos no sistema logístico, na economia, no comércio, no emocional das pessoas. E essas pessoas que vão ficar emocionalmente instáveis é o teu colaborador. É aquele que vai prestar o teu serviço, que vai atender o teu cliente, que vai fazer os teus bens, os teus produtos. Como que nós estamos nos preparando? E aqui eu estou vindo hoje somente para questionar, para provocar. Como que nós, como gestores e como empresários, estamos nos preparando
para lidar com essas pessoas que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que não pôde enterrar o pai, que tem uma chuva de informações, algumas, inclusive, fake news, rodando para todo lado, e as pessoas estão emocionalmente desgastadas. Como que os gestores, os empresários estão se preparando para lidar com essa situação? Nós temos que começar a fazer planos de ação, nós temos que começar a nos preparar. Vanessa, mas são situações hipotéticas. É uma situação hipotética que isso aqui, independente, mesmo aquele que não for acometido pelo vírus, está emocionalmente abalado. E a gente vai mais para frente, porque senão a gente se pega muito aqui. Ele fala aqui do sistema educacional, que vai ter impacto no sistema educacional. Eu estava falando com a Giana aqui antes da gente conversar, e ela falando que nunca mais as escolas vão ser do mesmo jeito. As faculdades já não eram. Nós já tínhamos a questão do e-learning, da educação digital, e que agora vai ser muito mais enfatizado isso aí, com certeza. As empresas não vão ser mais a mesma. As empresas não são as mesmas mais. E aí a gente fala muito, se vê muito falar em empresas disruptível, o RH disruptível, né? O que é disruptível, gente? É você fazer algo saindo da caixinha, é fazer algo diferente, inovador e produtivo e positivo, diferente do que se tem. É buscar resultados de formas diferentes. E essas formas, elas têm várias coisas que têm que ser observadas. E as empresas tiveram que fazer isso de uma forma ou de outra. Esse relatório aqui, num dado momento, ele fala que nós tivemos um avanço de 10 anos na tecnologia. Nós estamos hoje, segundo os dados, nós entramos na indústria 4.0. Foi feito, quando foi se divulgar a questão da indústria 4.0, foi feito um apanhado e foi observado que a maioria das empresas do Brasil não saiu da indústria 1.0, gente. E agora essa galerinha que não saiu da indústria 1.0 vai ter que se rebolar para poder se adequar ao cenário que ou você se adequa, ou você está fora. Não tem mais para onde fugir. Só que tem uma coisa, quem é que operacionaliza isso? As pessoas. E os nossos treinamentos para essas pessoas se preparar para isso? Cadê o nosso... Nós já estamos nos planejando, nós estamos vendo que esse é o caminho e que os nossos colaboradores, a nossa gente, nosso time, que coloca a empresa para rodar, eles não estão preparados, na maioria, para poder atender esse novo cenário. Então, essas provocações a gente vai continuar fazendo. Aí fala também no impacto da infraestrutura, mas não é nosso mote do momento, então nós vamos continuar aqui. Aí ele traz aqui, que eu achei bem interessante também, 5 pirâmides que serão transformadas ao longo desse processo. Primeiro é demográfica, né? Ele fala que a maior taxa de mortalidade entre os mais velhos poderá rejuvenescer a pirâmide demográfica. Ele fala que nós vamos ter um novo cenário demográfico no mundo, né? E aí, isso vai impactar as empresas também, nas nossas relações. O mundo, um país onde nós já estávamos falando de chamar novamente, já estava sendo praticado muito isso, as pessoas, a velha guarda, para voltar ativa e nos ajudar com a sua experiência, nós vamos perder essa experiência. Nós vamos perder pessoas que têm, na sua caminhada, trajetória, anos e anos de informação, de empresas, de experiência do que deu certo e do que deu errado. E nós vamos perder isso. E nós vamos ter uma rapaziada que é outra geração, que já vem há muito tempo chegando aí, a gente vê que é muito diferente, graças a Deus tem que ser mesmo, e tem que ser. Mas nós estamos nos preparando para ver esses perfis. Vamos lá, gente, vamos lá, gestores e empresários. Estudem, existe biografia sobre isso. O perfil da nova geração, das pessoas que estão movimentando a tua empresa. Tem a geração X, Y, tem outros novos que agora não me esqueci o nome, mas tem outros mais novos já. Isso parece bobagem, é como você vai conseguir lidar com eles, é como eles pensam, como eles funcionam.
A forma de liderar é diferente. A forma de colocar metas é diferente. Tudo é diferente. E nós temos que procurar entender esse profissional. Aí ele fala aqui que uma outra pirâmide que vai ser impactada, não. Está sendo impactada fortemente e é muito preocupante. Renda. Redução na renda de milhões de brasileiros poderá contribuir para uma concentração ainda maior na renda. O que vai acontecer quando a gente tiver o impacto dessa diminuição de renda? Eu não vou falar no negócio, porque esse não é minha expertise. Eu poderia até falar, mas não é. Eu gosto de falar de gente mesmo, de pessoas, como é que isso vai impactar, como é que eu tenho que trabalhar isso aqui. Na prática das organizações, por mais o jurídico vai fechar os ouvidos porque vocês não gostam. Mas acontece, porque a gente lida com gente. E a gente lida com gente que o filho adoece, como não tem dinheiro, que a energia corta, que acaba a carne, e várias outras situações. O carro quebra, a moto quebra, roubam a moto. E aí ele chega na empresa e fala assim, me adianta um dinheirinho aí? Como que nós vamos trabalhar com essa realidade? E a outra ponta que a gente tem que atentar, que é a questão jurídica legal de como se fazer isso. É preciso observar isso, minha gente, porque isso vai acontecer. Os gestores têm que entrar em contato com os diretores que estão no nível maior e falar como que nós vamos lidar com essa situação. Como que nós vamos fazer? Chama o jurídico. O jurídico vai falar, se a diretoria falar, vamos ajudar, o jurídico vai falar, vai ser feito assim, 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 assado. Mas pensem nisso, porque isso vai acontecer. Infelizmente, quisera nós que falasse, não, gente, ninguém vai ficar precisando de ficar pedindo, por favor, me empresta R$200 aí, que é o que acontece. Mas vai acontecer com maior frequência do que já acontecia antes. Aí ele fala na estrutural, que a matriz de priorização será alterada para os próximos anos, que a gente não vai tocar nesse assunto, e aí vem comportamental, e aqui eles fizeram uma remodelagem da pirâmide de Maslow. Para quem não conhece, quem não sabe pirâmide de Maslow, vou falar rapidamente. Na administração, na gestão de pessoas, principalmente, nós temos várias teorias de motivacionais. Uma que é amplamente divulgada, muito falada, muito utilizada, é a teoria de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. O de Maslow, ele através de uma pesquisa, ele foi lá e ele foi mapeando o que é necessário, a necessidade do colaborador. E ele falava das pessoas, independente de ser funcionário ou não. E ele falava o seguinte, que as pessoas, elas começavam das suas necessidades básicas e depois, quando ele tinha suprido aquela necessidade, ela buscava uma outra necessidade, que eu não vou me alongar muito, porque senão estende. Até chegar na maior, que é o status, que eu quero ser reconhecido, e aquele trem. E aí ele está mostrando o seguinte, mudou. A pandemia trouxe outra realidade. E já faz tempo que, inclusive, nós tínhamos muitas pessoas que já estavam assim, já galgando outros postos nessa pirâmide, já tinha saído lá do básico, do fisiológico, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Negócios, que também a gente não vai tratar aqui nesse momento. Quem quiser depois ver esse relatório, é um relatório bem interessante, ótimas análises a serem feitas, eu posso passar na íntegra para a Giane. Aí ele vem falando assim, coloca assim demográficos, né? Havia uma expectativa de que haveria, das pessoas que viessem a óbito, a maioria delas seria, desculpa a gente ser pragmática, mas é porque nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos de falar que nós já temos 6 mil óbitos no Brasil. Nós já temos, no mínimo, 6 famílias que perderam os seus. E essas pessoas, você pode ter certeza, eles trabalhavam. Você vai ter que fazer rescisão dessa pessoa que veio a óbito. Você vai ter que, se da sua empresa admitir que trabalhe parentes, você vai ter um pai, um filho, uma mãe, uma esposa que perdeu numa situação dificílima, gente. Eu não estou falando de uma morte que a gente já tinha hábito de entender, que já não era fácil. Eu estou falando de uma morte que você não pode se despedir dos teus. Então, eu vou voltar a falar nisso aqui. Nós temos que cuidar dos nossos. Nós, como gestores e como empresários, nós temos que olhar para os nossos colaboradores como gente, como pessoas que sentem, como pessoas que precisam,
com pessoas que muitas vezes, pela sua criação, pela dureza da sua vida, não sabem nem abrir a boca para falar, eu preciso de um saco de arroz. Mas eles estão passando fome, gente. Eles estão passando fome. Já falamos da renda, só observando aqui. 62 milhões de brasileiros terão sua renda afetada pela pandemia. É o que aponta essa pesquisa, esse relatório. 62 milhões de brasileiros terão sua renda afetada para menor pela pandemia. E aí, eu pergunto para os gestores e os empresários, como que vai ficar os nossos planos de cargo e salário na empresa? É uma realidade. Tem empresa que vai ter que chegar e falar assim, não dou conta de pagar mais para você 5 mil. Como é que vai ser isso, gente? O que nós vamos fazer? Como que vai ser o plano de retenção desse colaborador? O que os donos da empresa estão pensando sobre isso? Já pararam para pensar? Porque vai bater na porta. Vai bater na porta. Estrutural, aí aqui eu quero pegar o seguinte monte aqui. Aqui eles falam que a internet, se eu estiver me alongando, vocês me falam que eu paro, tá? Para não dar problema no nosso horário, tá? Aqui fala que a internet, ele teve um aumento no consumo de internet fixa na primeira semana de isolamento social de 40%. A logística, um aumento de pedidos via REP, reportados nas 2 primeiras semanas de isolamento social de 30%. Na venda online, o percentual de consumidores realizando a primeira compra online saltou de 20% para 32%. E o que isso me interessa como gestora de pessoas? Aquela pessoa que estava fazendo um trabalho, muitas vezes administrativo ou operacional, ela vai começar a ter uma mobilidade dentro da empresa, não vai? Porque aqui aumentou uma demanda. Cadê as minhas políticas de mudança de plano de cargo, os meus treinamentos para os novos, para que se ocupem os novos cargos? Cadê o que eu estou fazendo, já pensando nisso aqui, de como que eu vou rever esses contratos? Porque tem que rever. Lembra que se for um motoboy teu, no office boy, né, que lá no CBO fala office boy, da tua empresa, você já tem uma primeira mudança que você tem. Colocou ele para trabalhar na rua, 40%, 30% adicional de periculosidade, né? É 30 ou 40? Agora me fiz a confusão. Mas já vai ter que colocar uma periculosidade, porque a lei já coloca. Olha o tanto de gente que vai ter mobilidade de local de trabalho, que vai sair de uma função, passar para outra função, e uma coisinha boba que a gente esquece. A periculosidade que ele não recebia, ele tem que começar a receber. Aí, nós temos que... A nossa segurança do trabalho, para essas mobilidades, como é que vai estar? Para treinar esse pessoal, orientar, uso do capacete, uso daquilo. Cadê os meus... Onde que eu tenho que fazer de comunicação para o colaborador? Onde que eu vou treiná-lo? Chamá-lo à realidade, a responsabilidade de usar todos os EPIs e de usar todas as práticas de segurança prevencionista, que é responsabilidade da empresa fazer com que o funcionário cumpra. Para isso é contratado o técnico de segurança, pelo menos. Nós precisamos montar esses planos. Nós precisamos, já que está com pouca demanda, gente, vamos colocar isso no papel, RH, ó, vamos começar a olhar isso, vamos começar a fazer nossos planos, vamos colocar isso de uma forma que fique claro para o empregador e fique claro para o colaborador, porque é muita coisa para ser feita. Nós estamos num cenário onde tem muito trabalho para ser feito, muito trabalho para ser revisitado, para ser revisto, porque mudou muita coisa. E é o tipo da coisa, essa é uma legislação contingencial, ela é porque agora nós estamos precisando dessa legislação. Beleza, mas enquanto ela está aí, ela está valendo. E está valendo no meio de insegurança. Então, antes, a colega falou, eu acho que foi a Bruna, às vezes a gente pede para o colaborador assinar um documento e depois ele fala que foi forçado.
todo jurídico que eu trabalhei falou assim, é melhor ter um documento que fale legal, a gente não pode forçar de fato, a gente não pode fazer esse papel de fazer a pessoa ou assina ou assina, mas nós temos que colocar pela opção. É melhor eu ter um documento para falar que teve um acordo do que eu não ter nada. Faça o documento, mande para o seu jurídico. Olhe, gente, sabe uma coisa? Eu sempre fui casada com os meus jurídicos. Sabe aquele negócio de amiga íntima? De estar meia-noite a gente está falando, fulano, olha, eu lembrei disso aqui. E ela fala assim, não, beleza, amanhã a gente fala sobre isso. Mas meia-noite eu estava lá. Dava domingo. Ó, desculpa aí, viu, fulano? Eu sei que você está aí no churrasquinho, mas olha, amanhã de manhã vai chegar fulano e tem essa e essa situação. Como é que eu vou fazer? Casa com o teu jurídico. Pega neles. Não dá folga, não. Principalmente agora, que toda hora sai uma medida provisória diferente, uma legislação diferente. E a legislação, gente, é o seguinte, por mais espatafude que seja, eu não concordo, eu acho um absurdo. Tem que cumprir. Depois você questiona. Mas naquele momento, tem que cumprir. Ou cumpre, ou então você assume as responsabilidades. Normalmente, é difícil a gente conseguir, depois que não cumpre, se não cumpriu. Mas aí, se a diretoria quiser assumir, é um direito dele. Nós, como gestor, nós temos que lembrar o seguinte, o dono da empresa, se ela falar assim, eu quero assumir, não vou seguir isso não. Não, tudo bem. Mas ele está assumindo. Mas ele tem que saber os impactos que tem de não cumprir aquela legislação. Ah, Vanessa, mas eu não consigo conviver e trabalhar numa empresa assim. É um direito seu. Se você acha que está ferindo a sua personalidade, o que eu falo sempre? A sua dignidade, o que eu falo sempre? Pessoal, seja inteligente, se prepara, procura outro emprego e sai. Se prepara, se organiza economicamente e sai. Você não é obrigado a ficar. Mas não adianta ficar nesse joguinho de pegar e falar assim, eu vou acabar batendo de frente com o meu patrão, porque eu não aceito, porque eu não aceito. Tá fora. É simples, a prática é essa. É bater de frente com o teu patrão, você tá fora. Se você não concorda com as políticas, ou se você tem condições de sair, sai. Se você não tem condições de sair, eu acho que você se prepara e sai. Mas forma possível. Passou o tempo? Passou um pouquinho. Nós para fechar um pouco, né? Assim, eu quero agradecer. Você quer concluir algum fato importante que você queria falar? Sim, eu te dou assim 2 minutos para você concluir teu assunto. Gente, eu me empolgo mesmo, pessoal, meus alunos sabem que eu me empolgo mesmo. Eu gosto muito de trabalhar isso aqui. Mas vamos lá, gente. RH. Mal de RH fala demais, né? Gente, mas assim, para resumir nossa fala, vou colocar à disposição esse relatório que eu acho importante. Quem quiser depois ver alguns pontos que é da minha área, né? Da minha área, que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer. A Jeane tem meu telefone, eu coloco à disposição. A gente pode bater um papo, a gente pode dividir essas informações aí. Mas o mais importante que a gente tem que ver agora, e o gestor de RH, principalmente, os gestores, mas o gestor de RH, e até mesmo os empresários, os acadêmicos que estão entrando aí, pessoal, saia do arroz com feijão, se coloque importante no processo, se afaste do problema e veja o problema macro. Nós temos vários cenários que estão vindo para a gente aí com os problemas gravíssimos e que vai impactar muito fortemente na gestão das pessoas, na gestão da sua gestão com a sua equipe, com o gerente da sua equipe, vai ter muito conflito. Porque existem muitas percepções, muitas verdades, muitas pessoas interpretando de forma diferente essas leis. E as pessoas, no tempo de haters, como nós estamos vivendo, né? Tantas pessoas colocam suas verdades de forma tão desrespeitosa, colocam suas verdades de forma tão que oprime o outro. Nós temos que estar muito claro do que é certo e o que é errado. Então, nesse momento, eu peço para, assim, o que eu teria de sugestão, o que eu teria de conselho para todas aquelas pessoas que fazem gestão de pessoas, se afaste desse auê, saia um pouquinho. Olha essa pandemia com os grandes problemas que estão vindo. Porque a gente vai estar pisando em cima de formiga e vai vir um elefante e vai esmagar a gente. O problema é muito maior que está vendo aí. É muito maior. Muito obrigada, me desculpe, falo demais. Ótimo, parabéns. Está direto para você, Jeane. Vai lá, minha querida. Vai lá.
São colocações muito pertinentes, Euvanice. A gente sabe que esse corona, né, essa pandemia, ela veio para tirar a gente da caixinha, sair mesmo da caixinha, né? E assim, eu agradeço demais a sua contribuição, ela foi muito pertinente, né? Marina e Bruna também, fiquei encantada. A minha contribuição continuo afirmando, né? Eu acho que a Euvanice, ela concorda comigo, né? Não devemos, né? Vocês sentiram, porque não dá para a gente saber exatamente o que vem, mas muitos desafios virão. E o momento agora nos proporciona buscarmos informações, principalmente qualificar, entendeu? Aproveitem o tempo, gente, não dorme demais. Em vez de ficar pensando, né, no que vai ficar, fique em casa, estuda, quer ser um bom profissional, tem muito desafio pela frente, então aproveita que tem um monte de curso aí de graça. Hoje mesmo vai ter, pelo Sebrae, uma palestra, né, do rapaz que escreveu o livro Mude ou Morra, né? Ele foi o gestor da Netshoes. Eu estava comentando com a Euvanice antes da webinar, que a Netshoes, ela não vendia, ela não tinha uma loja virtual, e aí eles perceberam, ele tinha loja virtual, mas não funcionava à noite. E aí ficaram naquela. E a gente sabe que muitas pessoas que trabalham, que trabalham durante o dia, elas vão navegar durante a noite, né? Ficam até de madrugada. E ele, quando era gestor da Netshoes, ele ficou, né? Porque ele via que as pessoas faziam reclamação, não eram atendidas, né? E não sabia isso há muitos anos atrás, gente. Hoje o cara é professor universitário, tem não sei quantas startups, o cara é um inovador. Tem mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, isso. E aí ele falou, não, a gente precisa atender essas pessoas que ficam de madrugada. E a Netshoes ficava fechada o dia todo. E aí, naquela época, veio a questão. Abrir a Netshoes só para atender as pessoas à noite. E aí, o que eles fizeram? Home office, certo? Contrataram uma pessoa para trabalhar durante a noite, pessoa também que tinha esse perfil, de ficar durante a noite navegando na internet. E agora a gente está vendo, né? Eu me lembro também, um dia desses, chegou no meu celular uma figurinha daquela época um desenho que tinha antigamente, né? Webconferência, né? Como é o nome? Esqueci o nome. Qualquer hora eu posto aí para vocês. A família... Os Jets. Família Jets, não é? Desenho. Família Jets, exatamente. Então, quer dizer, gente, presta atenção, tudo aquilo, né, que eu via quando era criança, olha só, está acontecendo boa parte agora, né? E assim, o mundo, com certeza, ele não será mais o mesmo, o trabalho, com certeza, não será mais o mesmo, as relações de trabalho não serão as mesmas, isso é fato. Muitas das coisas que nós estamos fazendo hoje, que nós estamos aprendendo, eu acho fantástico isso do ser humano, né? Que ele consegue se adaptar. Toda essa adaptação não vai ter volta, é o que eu vejo. Bom, e eu queria agradecer mais uma vez ao desafio, Marina, muito obrigada. Bruna, Maicon, por ter aceitado o desafio também. Vamos juntar RH. Depois eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, faltou uma pessoa da contabilidade, mas aí a gente ia ficar até 5 horas da manhã, né? Depois eu conversando com alguns amigos, eu falei, meu Deus, por que eu não te convidei? Mas, enfim, fica para uma outra, não vai faltar oportunidade. E acredito que é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta que está na sala? Tem várias coisas aqui no chat. Nós que agradecemos, foi incrível. As colocações. A gente pode abrir para alguma discussão bem pontual, se alguém tiver uma pergunta, pessoal. Porque, na verdade, a previsão desse webinar era de 1 hora. Nós estamos em 2 horas porque foi maravilhoso.
Sim, é E a gente maravilhoso. está muito feliz por ter vocês conosco aqui durante 2 horas. Sim, 2 horas. E olha, o É. público, 91 pessoas está conosco, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Gente, onde que a gente ia pensar que isso ia ser possível? Né? Uma discussão só com gente, assim, cabeça, com gente informada, com gente que, meu Deus, eu estou me sentindo privilegiada, sinceramente. Fazer aquele merchanzinho do grupo. Pessoal, então, todo mundo, vocês receberam o bannerzinho de divulgação e tal, não foi? Por favor, nos sigam lá no Insta e deem um feedback para nós lá no direct. Inclusive, a gente pode fazer uma enquete lá, pessoal, de quais os próximos temas que vocês gostariam que a gente tratasse, né? Podem perguntar para os seus amigos, reunir cada vez mais. A gente vai fazer com todo prazer e com certeza no próximo será muito melhor que esse, porque a gente também está aprendendo com isso, né? Tá bom? Arroba Maicon Tauscher, arroba advogada Nina, arroba Bru Biasi, Diane Figueiredo, a Elvanice eu não me lembro, mas é só achar lá que a gente, né, a gente segue de volta e começa a reforçar os laços aí da comunidade online aí, que esse é o momento. Fiquem atentos aos nossos próximos webinars. Eu quero um feedback de vocês lá, por favor, para a gente fazer os próximos webinars cada vez mais apropriados para todo mundo. A minha participação é essa, então, meninas, vocês podem falar também, obviamente. De coração, Evanice, Giane, Marina e Bruna, estou sempre à disposição. Eu me coloco à disposição para fazer um outro melhor ainda, tá? E uma série de webinars aqui que vão impactar bastante aí a vida de todos nós, tá? Eu agradeço vocês pelo convite, gente. Eu acho que foi uma noite maravilhosa, né? A gente teve aí contribuições bem pertinentes nesse momento, né, que a gente está vivendo. E é isso, vamos fortalecer aí essas redes, essas novas redes e conexões, né, nesse momento de pandemia, de isolamento. Eu queria, o professor Fabiano, ele colocou aqui, o curso de administração, nós temos um projeto chamado Sexta do Conhecimento, né? Nossa próxima sexta-feira, agora dia 8, nós teremos uma discussão sobre consultoria empresarial, atuação e desafios, tá? Então, nós teremos 3 consultores empresariais, um da área de logística, um da área empresarial, que ele trabalha na área de hospitalar, financeira, e teremos um outro gestor da área ambiental. Então, são 3 consultorias, né, diferentes, e essa é, assim, convido novamente os acadêmicos do curso de administração, o curso de direito também, que, assim, o Michael pode participar com a gente, que ele é um gestor, um consultor também nessa área, né, um advogado acaba sendo um consultor, certo? E é próxima sexta-feira, 20 horas da noite, tá certo? Bruna, vamos? Bruna, adorei te conhecer, nossa gaúcha, disseram, nossa, ela é gremile, como é? Colocaram... Gremista, tricolor. Gremista, isso. Ai, vou desapontar o pessoal, não sou gremista, não. Já vim de vermelho, assim, para fazer uma propaganda para o time, né? O Maicon espalhando fake news. O Maicon estava espalhando fake news. Porque sou gremista, eu queria convencer ela de que fosse também. Não, é fake news. Vou aproveitar, então, aqui que eu abri o microfone só para agradecer vocês, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. É um prazer a gente conversar sobre esses temas, né? Bem polêmicos aí. Na minha área, que nem eu falei da última vez que a gente estava organizando esse evento, eu falei para as meninas aí e para o Maicon, eu estou engatinhando ainda na minha carreira e poder fazer parte disso, discutir, ser ouvida nós estamos com um público super alto desde o início, então é maravilhoso,
porque é a troca, né? A gente vai trocando e todo mundo vai crescendo, cada um com um ponto de vista diferente, com uma contribuição diferente, mas isso é o que faz o grande, né? Então, extremamente agradecida por tudo, espero ser convidada para os próximos. Se não como conferencista, eu participo como ouvinte, porque eu adoro discutir. Com certeza, sempre cabe um advogado, né, nas nossas discussões, por que não? Queridos, muito obrigado pela presença de todos, um grande beijo em vocês, se cuidem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Olha, não me deixe agradecer. Olha. Gente, olha, muito obrigada a todos, em especial dos meus alunos, minha família que está aí participando com a gente, e assim, você sabe que hoje tem muita gente que fizeram a primeira compra por esses dias, né, por essa fase da pandemia, e eu já vi a primeira live, né, então, obrigada pela paciência, obrigada por todas as orientações, Diane, os meninos que tiveram a maior paciência, e o que precisar, estamos por aqui. Um abraço e boa noite. Permaneçam com Deus. Foi um prazer ter você, Vanice. Você sabe que é sempre bom ter você por perto. E foi muito gratificante. Olá, só boa noite, amém, muito obrigada. Saudade, professora. Foi excelente. Gente, olha, quem não colocou ainda o e-mail aqui, tá? Que tem interesse de receber o certificado, coloca lá no chat, tá? O seu e-mail para receber o certificado. Vou parar aqui a gravação. Vanessa, Matheus, Gustavo, Rafael, olha quanta gente, maravilhoso.